Governo e Congresso podem aprovar o orçamento para o ano que vem, 2025, sem o pacote de corte de gastos. É sobre este assunto que o André Anelli, então, tem mais detalhes e vai contar também se essas medidas podem ser incorporadas ou se serão, de fato, incorporadas ao longo do próximo ano. É exatamente isso que vai acontecer, viu, Soraya? A expectativa agora é que o corte de gastos acabe sendo incorporado ao longo do próximo ano legislativo, uma vez que o orçamento já está em vias de ser definido, em vias de ser votado pelo Congresso Nacional, mas assim os cortes de gastos que foram propostos pelo governo federal e que ainda precisam passar por votação do legislativo seriam incorporados ao longo do ano e na medida também que esses cortes de gastos fossem aprovados. Então, a gente relembra aqui que o governo federal propõe como, por exemplo, o reajuste da forma como vai aumentar o salário mínimo acima da inflação, também questões relacionadas à aposentadoria dos militares, que vão passar a entrar na reserva mais tarde, também tem a questão do fundo de saúde, que passa a ser de 3,5%. Ainda o governo federal promete um rigoroso pente fino nos benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família e também o benefício de prestação continuada, de forma com que beneficiários que não merecem ou que não precisam receber esses benefícios acabem não recebendo e o governo federal assim acabe economizando. Então todas essas medidas, na medida que elas forem implementadas e algumas delas, a exemplo do próprio salário mínimo e também das mudanças nas aposentadorias dos militares, forem votadas no Congresso Nacional, aí sim é que elas vão entrando e contabilizando junto ao orçamento da União. Lembrando que a expectativa do governo federal é economizar cerca de 30 bilhões de reais em 2025 e outros 40 bilhões de reais em 2026, para assim conseguir atender o arcabouço fiscal que prevê déficit zero nas contas públicas, já com aquela margem, com aquele intervalo de 0,25% do PIB para mais ou para menos. O governo tem corrido contra o tempo, então, justamente para conseguir entregar esse controle das contas públicas com as medidas que ainda dependem de votação do Congresso Nacional e que, por isso, vão sendo incorporadas ao longo do ano que vem, junto ao orçamento da União. Soraya. Obrigada, André Anelli, pelas informações. Bom, duas discussões, né, Koba, que são dependentes uma das outras, né? E a gente, pelo visto, como o André disse, vamos começar 2025 sem uma discussão importante. Na semana passada, a gente lembra, a Câmara aprovou a discussão de urgência para conseguir votar o corte de gastos, mas, pelo visto... Pois é, são discussões irmãs. A do orçamento é aquilo que o governo vai gastar e como vai gastar no ano que vem, e a outra do corte de gastos, que vai ficar para depois, ou seja, a gente já vai estabelecer como é que gasta, depois a gente vê se corta ou não corta e onde corta. Como é que ficou essa cisão, Gustavo Segré? Como é que você avalia o Congresso votando simplesmente o orçamento e deixa para depois o corte de gastos? O mais importante é saber o que nós vamos cortar, não o que vamos gastar. O estouro das contas públicas está ficando muito claro. É um problema de um déficit crônico que o governo não tem vontade, não sabe, ou não quer, ou não pode cortar. E isso vai atrapalhar tudo. Estou ansioso pela reunião do Copom dessa semana para ver se o aumento vai ser 0,5%, 0,75%, 1%. E tudo por quê? Porque o governo não entrou em tema para baixar o gasto público. E aí manda o corte que tem isenções. Ou seja, é um corte que não é corte, é um corte que vai diminuir a arrecadação. Então aí o legislativo, que eu acho que tem a ver algumas questões internas em função de que as emendas não estão saindo, então eu te coloco um pouquinho de dificuldade para aprovação de coisas que são importantes para o governo, e nesse toma lá de cá é aprovado, será aprovado provavelmente o orçamento, mas o orçamento é o que já foi estabelecido com autorização para gastar. E o que mais interessa é o que está estabelecido para diminuir isso que está sendo autorizado para gastar. Chamou atenção um ponto importante do meu querido Fábio Piperno. O Gustavo Segré chamou atenção para um ponto importante, que é a reunião do Copom e a expectativa sobre a taxa de juros. E aí, como é que você avalia? Porque um dos pontos que pode pesar contra a taxa de juros, para subir ou para manter ela alta, é justamente a instabilidade, falta de previsibilidade. E aí o Congresso está justamente deixando a sociedade toda, e principalmente o mercado, enfim, no escuro, sem saber como é que vai ser a discussão do corte de gastos. Claro, e eu imagino que a economia do Brasil seja a mais desarrumada do mundo, porque o Brasil volta a ter aí
a segunda maior taxa de juros do mundo. Então, isso é uma beleza, né? Afinal de contas, aumentar os juros é o esporte favorito dessa turma, né? Desses porta-vozes aí, desses 100 e poucos caras, enfim, de mercado, que acham que fazem previsões ruins, usam dados muitas vezes maquiados, desprezam dados setoriais para exercer esse tipo de ditadura do discurso. De qualquer forma, é bom que se diga o seguinte: o pacote está lá, o pacote prevê cortes. E vejam, nesse ano de 2024, o déficit do Brasil vai ser provavelmente de 4 vezes menor que o de 22. Do que o de 23, né? O Brasil teve um déficit de mais de 2, agora provavelmente ele vai ter um déficit inferior a meio. Isso significa que cumpriu a meta, né? A meta era 0. Não é isso? Significa que está menos ruim, mas não está bem. Está menos ruim. Significa que é uma escala descendente. Por que não imaginar 0 no próximo? Se foi possível cortar pelo menos 1,5 de um ano para o outro, por que não vai ser possível cortar meio até o ano que vem? Porque no ano passado tinha um negócio daquela PEC de transição, Piperno, porque teve um monte de despesas vinculadas com questões que esse ano não teve. E porque aumentou a arrecadação gigantescamente. E com o PIB crescendo, então uma continha para a nossa audiência. A atividade econômica melhora a arrecadação, isso em qualquer lugar do mundo. Está dando bomba. Bom, eu só não sei por que, então... Bom, diante de todos esses argumentos colocados pelo Piperno, eu só não sei por que o mercado financeiro não está otimista. Porque o dólar está a 110. Jura que você não sabe? Eu não sei dizer. Por que os juros futuros estão 14%? Porque, veja, o mercado financeiro... Quem que é o mercado financeiro? O mercado financeiro somos nós, racionalmente, colocando o preço, né? Então, se está mais arriscado, eu vou emprestar para o governo a uma taxa de juros maior, tão simples quanto isso.